Sejam bem-vindos de volta ao canal Expedição Nefilim. Depois que Alalu conspirou contra o rei Lahma em Nibiru, assassinando-o e usurpando o trono para si, ele alegou ser da semente de Alam, o filho primogênito de uma concubina do grande rei Anshargal, tendo sido por isso privado do trono após o decreto da lei da semente real. Com o poder nas mãos, Alalu não perdeu tempo e adquiriu muitos conhecimentos consultando os sábios e os eruditos de Nibiru, além de se inteirar com seus comandantes, buscando tomar as melhores decisões na busca do ouro monoatômico para curar a ferida na atmosfera de Nibiru. Por sua iniciativa, mandou construir várias naves celestiais, a fim de procurar ouro no bracelete esculpido, conhecido por nós como Cinturão de Asteroides. Contudo, todas as naves acabaram destruídas, atingidas pelos gigantescos blocos de rochas do cinturão. Assim está narrado nas tabuletas. Então, com base em estudos científicos e nas informações que adquiriu com os anciãos de Nibiru, colocou em prática uma hipotética solução, ordenando que se usassem as temíveis armas de terror, armas nucleares, a fim de provocar erupções vulcânicas na tentativa de fazer chover para irrigar o solo tão destruído pelas altas temperaturas. Muitas expectativas foram criadas, mas as chuvas nunca vieram, e os ventos sopravam cada vez mais fortes e mais quentes, demonstrando que as feridas na atmosfera de Nibiru não cicatrizavam. Os extremos se intensificaram, e o frio e o calor do planeta eram intensos. A população sofrida começava a dar sinais de insatisfação e descontentamento para com o seu novo rei. Foi então que o príncipe Anu, cansado de servi-lo e de esperar que ele cumprisse a promessa de lhe entregar o comando pacificamente, decidiu desafiá-lo para um combate, derrotando-o e desmoralizando-o, fazendo com que Alalu partisse em fuga em uma espaçonave, desbravando os céus, vencendo o cinturão de asteroides e chegando na Terra. Foi quando ele finalmente encontrou o tão sonhado e necessário ouro que Nibiru tanto ansiava, e tentou usar isso para chantagear Anu e, consequentemente, Nibiru. Sabendo que se a descoberta de Alalu se confirmasse, isso salvaria Nibiru, Anu enviou seu filho Ea numa expedição para apurar se o que Alalu falava era realmente verdade e se Nibiru finalmente conseguiria se recuperar. Assim que a expedição Nefilim chegou à Terra, Ea determinou que seus comandados construíssem toda a infraestrutura do acampamento, que chamou de Eridu, assim chamado por significar o lar na longura. Depois de tudo construído e com a fome e a sede saciadas, Ea iniciou os trabalhos, instituindo o primeiro garimpo na terra, não só para obter ouro das águas pantanosas, mas também a prata, o magnésio, o bromo, o cobre, o manganês, entre diversos outros metais nobres e úteis. Sabemos nos dias de hoje que a concentração do ouro na água é extremamente baixa, com uma média de 98 bilionésimos de grama do metal para cada tonelada de água.
Talvez naquele tempo a concentração até fosse maior. Mesmo assim, isso nos dá uma ideia do tamanho do trabalho exigido de todos eles e o excessivo esforço para um resultado extremamente insatisfatório. Para atender a esta demanda de lavra e tratamento, Ea criou um engenhoso sistema onde as águas eram introduzidas em um grande recipiente com cristais, que serviam para extrair todos os metais das águas e, depois de apartado o ouro, devolviam os demais metais às águas da laguna. Durante 6 dias da semana, os Nefilim trabalhavam incessantemente. Contudo, quando chegava o 7º dia, Ea lhes concedia o descanso para se recuperarem, enquanto ele mesmo examinava e analisava com Alalu todos os metais recolhidos no recipiente. Havia ferro e muito cobre, mas o ouro, que era o que realmente lhes interessava, não era abundante. Dias e noites se passaram, e enquanto isso, Ea observava o movimento da lua, com todas as suas fases. Foi ele que, ao final de 30 dias de observação, chamou este período de mês. Ea também observou que o Sol dava à Terra a cada 6 meses estações mais quentes e mais frias. Assim, ele as chamou de verão e de inverno. Suas observações o levaram a concluir que, no fim de 12 meses, o período compreendia um ano. Contudo, ao final de um ano na Terra, ele e Alalu contaram a quantidade de ouro acumulado e constataram que não havia muito o que enviar para Nibiru. Observação. Aqui cabe ressaltarmos mais uma vez a possibilidade de que os dias dos Anunnaki talvez não fossem as mesmas 24 horas do dia da Terra. Tendo em conta que a fisiologia deles é diferente da fisiologia dos terrestres, é possível que, para fins de registro, os períodos contados, tanto na criação, no Bereshit, Gênesis, quanto no seu próprio cotidiano, fossem semanas ou até mesmo meses terrestres, talvez até anos. Mas isso é apenas uma hipótese. Como as águas dos pântanos mostraram-se insuficientes, Ea determinou que o trabalho de extração fosse realizado no Golfo Pérsico, avançando até o Oceano Índico. Desta vez, ao fim de um ano, o ouro cintilou em maior quantidade, e ele transmitiu a boa nova a Nibiru, que a esta altura já estava se aproximando da Terra, para cumprir mais uma trajetória de sua órbita elíptica. Animado e ansioso, Anu perguntou-lhe se havia ouro suficiente para enviarem a Nibiru. Mas apesar de o volume do ouro extraído das águas aumentar, eles ainda não tinham recolhido o suficiente. Assim, com o coração apreensivo, Ea intensificou o trabalho por mais um Shar, 3.600 anos terrestres. Durante este período, Ea e Abigal, um tarimbado piloto de sua equipe, saíram em uma nave sobrevoando e tomando nota de tudo o que encontravam nas vastas terras separadas pelos oceanos, percorrendo milhares de léguas sobre as grandes montanhas, os grandes rios, os imensos vales, as estepes e os inumeráveis bosques que se estendiam abaixo deles, a fim de descobrirem os segredos da terra e onde estariam as lendárias veias douradas do antigo planeta Tiamat.
O tempo passava, e o clamor em Nibiru fazia crescer a impaciência entre aldeões e soberanos, a plebe e a realeza. Ea escaneou as profundezas da terra com ondas poderosas em busca do metal precioso. Todos em Nibiru ansiavam pelo ouro que curaria a ferida da atmosfera do planeta. Nesse ínterim, Anu revelou que pretendia levar de volta a nave que Alalu usara para fugir de Nibiru. Para tanto, o rei ordenou que ela fosse consertada e enviada com o próximo carregamento de ouro. Pressentindo que Alalu reagiria mal a esta decisão, Ea pediu a ajuda de Abigail para retirar e esconder as armas nucleares que haviam sido subtraídas de Nibiru e estavam dentro da nave, pois Alalu poderia usá-las contra o rei ou mesmo desejar controlar a terra, pela imposição do medo, terror e da força, coisa que ele sabia fazer muito bem. Abigail as retirou da nave e as escondeu em um escondedouro num lugar bem distante e desconhecido, perdido entre as montanhas. Depois disso, Ea ordenou que Anzu consertasse a nave que trouxera Alalu à terra, para que ela estivesse pronta para regressar a Nibiru conforme as ordens de Anu. Anzu, o fiel escudeiro de Alalu, sabia que as armas estavam escondidas na nave e acabou percebendo a ausência delas, reportando isso a Ea, que explicou-lhe o que acontecera, advertindo sobre o perigo de serem utilizadas nos céus ou na terra. Astuto como era, Anzu argumentou que sem elas seria muito perigoso atravessar o cinturão de asteroides. Ea, percebendo as reais intenções de Anzu e intuindo que ele poderia se tornar um problema no futuro, decidiu que Abigail seria o piloto da nave de Alalu no retorno a Nibiru. Quando Nibiru iniciava seu distanciamento da Terra, em mais um apogeu, Abigail decolou com a nave que Alalu havia roubado e viajou com ela até Marte, ganhando força para ultrapassar o cinturão de asteroides até encontrar um atalho, vulgarmente chamado nos dias de hoje de buraco de minhoca. Depois disso, Abigail recebeu sinais de Nibiru e seguiu a rota até avistá-lo brilhante à sua frente, com seu tom avermelhado característico e com a ferida exposta em sua atmosfera totalmente visível. Em Nibiru, uma multidão se concentrava no espaço-porto para saudar a chegada de Abigail com a solução tão esperada. Anu foi até ele pessoalmente e o recebeu de braços abertos, agradecendo a coragem em transportar o metal precioso sozinho pelo espaço. Em seguida, o rei ordenou que o ouro fosse descarregado e levado aos armazéns do palácio, onde seria convertido em ouro monoatômico para ser pulverizado na atmosfera de Nibiru. Todo o processo de refino e aspersão desta primeira remessa de ouro levou 7.200 anos da Terra, mas apenas 2 chars de Nibiru. O resultado encheu o palácio de alegria, pois eles estavam conseguindo finalmente fechar a fenda que havia na atmosfera do planeta. Anu transmitiu a boa nova à Terra, pedindo que a extração do ouro continuasse. Entretanto, a cada perigeu de Nibiru em relação ao Sol, a fenda voltava a se abrir. A solução encontrada por Anu
foi ordenar que Abigail levasse de volta à Terra mais astronautas e novos equipamentos para extraírem mais ouro. Nungal foi escolhido como copiloto de Abigail. Eles partiram e, quando aterrissaram a nave em Eridu, houve grande alegria. Porém, passados mais 3.600 anos, Ea refletiu com atenção sobre as novas obras hidráulicas e sobre o resultado de todo o trabalho que tiveram. E, apesar de haver sorriso em seu rosto, seu coração estava apertado. Tanto tempo, tanto trabalho, e não haveria um bom carregamento de ouro para ser levado a Nibiru. Isso era muito preocupante. Ea e Alalu conversaram sobre os veios de ouro e viajaram sobre as montanhas e vales, examinando novamente as terras separadas pelos oceanos, até que encontraram na massa de terra que tomou a forma de um coração, a África, na parte sudoeste e inferior dela, os tão esperados veios dourados e abundantes da terra. Ea nomeou a região de Lugar de Nascimento do Ouro, ou Abzu. Este local hoje é a atual Namíbia. Depois, transmitiu numa mensagem a Anu, dizendo que era na terra e não nas águas onde se encontrava a maior concentração de ouro. No palácio, houve grande assombro entre os sábios e conselheiros, que refletiram sobre a notícia. Enlil pediu a palavra, alegando que Nibiru já passara por grandes problemas com o reinado de Alalu, e que o rei pusera todas as suas esperanças no projeto, mas que agora, passados milhares de anos na Terra, quando todos esperavam uma salvação, Ea apresentava apenas desculpas, sem qualquer prova ou garantia de êxito. Anu e a Assembleia dos Sábios concordaram e decidiram que Enlil fosse à Terra, com a finalidade de obter provas robustas que dessem continuidade à missão, ou sepultassem de vez o oneroso e ambicioso projeto. Assim, enquanto Enlil e Alaugar partiam em direção à Terra, Anu mandava transmitir uma ordem, avisando que Enlil estaria no comando da missão quando pousasse em Eridu. Logo que desembarcou na Terra, Enlil foi saudado por Ea, Alalu e pelos demais Nefilim. E, sem perda de tempo, partiu em direção às minas de extração de ouro na África, onde constatou que havia mesmo muito ouro conforme informara Ea, mas ele estava oculto em uma mescla, misturado à terra e a muitas rochas, sem qualquer refino, como acontecia com o ouro que era retirado das águas. Diante disso, Enlil decidiu convocar mais trabalhadores a fim de fundarem novos assentamentos, aumentando a produção nas minas. Também ordenou a construção de um espaço-porto para as aeronaves, onde toda a carga seria embarcada para Nibiru num prazo de tempo reduzido, a fim de tentar amenizar a urgência do tempo que urgia em seu planeta natal. Ea, Alalu e Anzu gostaram dos planos, mas passaram a questionar Enlil, perguntando-lhe quem estaria à frente dos assentamentos, da extração do ouro no Abzu e das naves no Éden. Tal comportamento por parte dos três evidenciava uma oposição ao comando de Enlil, e que foi aumentando gradativamente, gerando nele suspeitas de que uma futura conspiração pudesse vir a ocorrer.
Estrategista nato e como tal sempre um passo à frente, Enlil contatou seu rei e pai Anu e relatou o que havia testemunhado e quais eram as suas impressões. O rei, sentindo a gravidade da situação que se desenhava, decidiu então vir pessoalmente à terra e acabar com o impasse. Segundo o relato das tabuletas, no caminho de Nibiru à terra, Anu observou atentamente de sua nave o planeta Marte e a Lua, questionando se não haveria neles também o ouro tão precioso que necessitavam. Assim que a comitiva real aterrissou a nave em Eridu, Ea foi o primeiro a receber seu pai, inclinando-se diante dele respeitosamente. Enlil fez o mesmo, seguido por todos os outros Nefilim. Até mesmo Alalu, ainda que contrariado, curvou-se reconhecendo Anu como seu rei legítimo e o saudou. Observação: é importante ressaltar aqui de onde surge a tradição que, acima de todos, há um Deus Pai Todo-Poderoso e que ele tem um filho que o representa na terra e segue suas orientações, defendendo seus interesses. Essa tradição foi passada para os sumérios e depois transmitida para todos os outros povos, que a usaram para construírem suas narrativas religiosas. Outro ponto muito importante e que merece ser destacado aqui é que Anu, Ea e Enlil nunca foram deuses. Aliás, todos os Nefilim reconhecem a existência de um grande Criador de tudo, uma força superior, um ser acima de todos os seres, ao qual eles também estão submetidos. E é importante frisar, sem que precisem lhe prestar culto, sem a necessidade de encerrá-lo em um templo, sem carecer de obediência a qualquer sacerdote ou quem quer que seja que evoque o papel de intermediador com o grande Criador de tudo. Tudo o que surge a partir de uma perspectiva religiosa é construído pelos sumérios, que só surgiram centenas de milhares de anos depois que os Nefilim se estabeleceram na Terra. E estes dogmas e narrativas de cunho religioso são repassados desde então a todas as civilizações que foram ocupando a Terra, num ciclo infinito de perpetuação. E foi assim que as matrizes de controle dos terrestres foram sendo criadas, ao longo das eras, com bases essencialmente religiosas no início, porém não se limitando a isso, vindo a se diversificar e ampliando seu alcance irrestritamente. Pode-se afirmar sem sombra de dúvidas que hoje tudo ao nosso redor é Matrix, desde os mais conhecidos, como os sistemas econômicos, sociais, culturais, políticos, além, claro, dos sistemas religiosos de cada nação, até os mais sutis e invisíveis, como os sistemas mentalistas, filosóficos, ideológicos e sem contar todo o movimento midiático mundial, que existe única e exclusivamente para fins escusos e manipuladores. Falaremos mais sobre a formação das matrizes e da primeira matrix de controle dos terrestres no decorrer dos próximos vídeos. No dia seguinte, o sétimo pela conta iniciada por Ea, desde que chegou à Terra pela primeira vez, era o tão esperado dia de descanso. Um dia de palmadas nas costas e de celebrações, como correspondia à chegada de um rei do céu à terra.
isto passou a ser compreendido pelos nossos antepassados, e até os dias de hoje, como a visitação do reino de Deus nos lares, como a chegada da virtude deste reino. Assim, ao longo dos séculos, e à medida que cada civilização construía a sua narrativa religiosa, o sétimo dia, sábado ou Shabat, passou a ser dedicado a Deus. Somente com o advento do cristianismo, religião fundada pelo imperador Constantino no século IV d.C., quando oficializou o catolicismo, este dia de perpétuo descanso e adoração, instituído por Ea e respeitado por Enlil, passou a ser cultuado no domingo, em honra ao sol, em honra a Marduk. Após o descanso do sábado, já na manhã do dia seguinte, Ea e Enlil embarcaram com Anu em uma nave e seguiram até a África, onde supervisionaram e auditaram os trabalhos da missão, para depois decidirem finalmente quem seria o comandante oficial da missão Terra. E foi esta decisão que mudou definitivamente as relações entre os dois irmãos e influenciou, ora em diante, o comportamento dos outros Nefilim, conhecidos por Igig. Passados alguns dias, e já em Eridu, eles se reuniram com Anu, que deliberou sem surpresas que o ouro deveria ser obtido a qualquer custo, determinando que seus filhos projetassem as ferramentas apropriadas para este objetivo e que acelerassem a construção do espaço-porto. Anu também aproveitou para anunciar que mais Nefilim seriam convocados para os trabalhos na terra. Ea, que já estava instalado em Eridu há milhares de anos, pediu o comando do local, carinhosamente chamado por ele de Morada dos Retos, e que, pelos textos bíblicos, nós conhecemos como o Jardim do Éden. Depois disso, Ea sugeriu que Enlil ficasse encarregado de toda a extração do ouro em todas as minas. Entretanto, Enlil alegou ser mais bem qualificado para comandar a missão, sugerindo que Ea ficasse responsável pela extração do ouro no Abzu. O impasse permaneceu, não havendo consenso entre os irmãos sobre quem comandaria a missão Terra. Anu, como pai e excelente líder que era, escutou os argumentos de seus filhos com muita atenção. Ea era o seu primogênito, mas era nascido de uma concubina e não carregava em si a dupla semente real. Já Enlil era o herdeiro legal, concebido por Antu, a rainha consorte de Anu, carregando em seu sangue a dupla semente. Sem dúvida alguma, havia outros interesses que poderiam colocar em perigo a missão Terra, prejudicando Nibiru, e isso preocupava o rei. Anu, então, refletiu e sugeriu com sabedoria que a sorte entre eles e os filhos fosse lançada, a fim de se decidir quem deveria retornar a Nibiru para assentar-se ao trono, quem cuidaria da missão Terra e quem seria o senhor do Abzu. Observação: colocar o trono de Nibiru em uma disputa de sorte pode parecer aos olhos de quem não compreende o contexto e a cultura dos Anunnaki um ato inconsequente de Anu. No entanto, isso só comprova o quão ele era honrado e confiava em seus dois filhos,
a ponto de conferir o trono e, por conseguinte, todo o destino de Nibiru a qualquer um dos dois. Os irmãos ficaram surpresos com aquela decisão e, com certeza, o respeito e a admiração por seu pai e rei só fez aumentar, não apenas por ele dispor do trono, mas por se colocar como igual a eles se precisasse assumir a missão terra ou mesmo a gestão das minas no Abzu. E então a sorte foi lançada e coube a Anu voltar a Nibiru como soberano. Enlil ficou com o Jardim do Éden e com o comando da missão Terra, cabendo a ele também a responsabilidade de fundar novos assentamentos, carregar as naves celestes com o ouro extraído das vísceras da terra, liderar os Nefilim e todas as terras até o limite com os mares. Ea recebeu o domínio sobre os mares e oceanos, além de o governo das terras sob a barreira das águas, as ilhas e o Abzu, com todo o trabalho de extração do ouro e dos outros minérios, os quais também começaram a ser utilizados para fins locais. Para Ea, esta decisão foi como um soco na boca do estômago. Depois de viver em Eridu e no Jardim do Éden, lugares que ele criou desde a chegada e onde se estabeleceu por alguns milhares de anos, agora era obrigado a se afastar. Anu, sempre muito observador, sensibilizou-se e reconheceu que Ea fora o primeiro a chegar e a construir toda a infraestrutura que possibilitou a missão se desenvolver. Então, um gesto paterno de cordialidade, passou a tratar o filho por Enki, que quer dizer o Senhor da Terra. É interessante observarmos aqui que, mesmo quando não concordavam com as decisões de seu soberano, tanto Enlil quanto Enki jamais desobedeciam ou contrariavam as ordens de seu pai e rei, mostrando o quão importante e crucial eram as questões hierárquica e familiar entre eles. Esta rusga entre os irmãos, além de outros fatos que estão relatados nas tabuletas e que veremos nos próximos episódios, foi o que os compiladores da Bíblia hebraica e de todos os livros de religião e mitologias que conhecemos passaram a utilizar para estabelecerem duas grandes entidades, divididas e associadas com o bem e com o mal. E é isso que vamos trazer nos próximos episódios. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Torne-se um membro do canal. Lembrando que para os membros do nível 4, grau 60, clã Anu, há vídeos exclusivos com material avançado sobre os Anunnaki. Também podem nos apoiar com um Pix, a chave está na descrição, ou pelo botão Valeu, abaixo do vídeo, para que continuemos a trazer este conteúdo relevante àqueles que desejam acordar e a se libertar da Matrix. Todo o conteúdo narrativo deste canal é exclusivo, e os direitos autorais dos textos e roteiros pertencem ao roteirista Kito Melo. Portanto, cuidado com os canais que estão copiando o nosso material. É só aqui que vocês conseguirão ter suas perguntas respondidas com a profundidade de quem estuda a teoria dos antigos astronautas todos os dias.